Onde e como surgiu a bruxaria? Sem dúvida, essa é uma questão que gera grande controvérsia. Ao considerar tudo isso, devemos afirmar que a bruxaria não é uma invenção moderna, nem uma simples superstição da Idade Média. É um fenômeno antigo, tão antigo que a Bíblia o registra em suas primeiras páginas e acompanha a humanidade ao longo de sua história. Hoje vivemos em uma época em que muitos buscam respostas em práticas ocultas, feitiços, adivinhações e poderes espirituais contrários a Deus. Mas a questão mais séria e urgente é esta: o que Deus diz em sua palavra sobre as origens da bruxaria? Quem foram os primeiros a praticá-la? E quais foram as consequências de abrir as portas para o mundo das trevas? Caro ouvinte, neste vídeo examinaremos este tópico à luz das Escrituras, desconsiderando opiniões humanas, para descobrir a verdadeira origem da bruxaria de acordo com a Bíblia e entender como Deus julgou aqueles que se afastaram de sua verdade para seguir as obras das trevas. Antes de continuar, conte-nos nos comentários de que país você está assistindo e qual o nome da igreja que você frequenta. Queremos conhecê-lo e saber mais sobre você. Vamos começar. A Bíblia não fala da bruxaria como um mito ou uma superstição do passado. Ela a descreve como uma prática real e perigosa, diretamente condenada por Deus. Para entender suas raízes, precisamos voltar às palavras originais das Escrituras. Em hebraico, um dos principais termos é keshef, traduzido como feitiçaria ou encantamento. Os antigos rabinos, como Rashi de Troyes, explicaram que essa palavra significa corromper a ordem natural para fingir poder divino, ou seja, uma tentativa humana, inspirada por forças demoníacas, de imitar as ações de Deus. Outro termo é kezen, que se refere à adivinhação, à busca por respostas ocultas por meio de oráculos, feitiços e rituais. O profeta Samuel disse em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação. Para Deus, consultar kezen equivalia a rebelar-se contra sua autoridade. Nahas também aparece, uma palavra que significa presságio ou portento. Curiosamente, é a mesma raiz usada para serpente. Na mentalidade hebraica, estava ligado à leitura de presságios, sinais nos céus ou na natureza, para deduzir o futuro. Os rabinos do Talmud babilônico chamavam isso de Nikush e viam isso como uma tentativa satânica de suplantar a verdadeira profecia. Outro termo é Anan, que os profetas denunciaram quando Israel adotou costumes pagãos. Significa literalmente praticar magia com sinais nas nuvens, uma referência à astrologia antiga, à ideia de que o destino poderia ser lido no céu. Isaías capítulo 2, versículo 6 diz: certamente você abandonou o seu povo, a casa de Jacó, porque eles estão cheios de costumes trazidos do Oriente e de adivinhos, como os filisteus. Na mesma linha, a Bíblia fala de Ov, traduzido como espírito de Piton ou médium, e de Ideoni, evocador dos mortos. Eram pessoas que alegavam se comunicar com os falecidos ou com espíritos familiares. O episódio de Saul com a feiticeira de Endor, em 1 Samuel capítulo 28, é um exemplo claro. O rabino Maimônides disse em sua Mishneh Torá que aquele que consulta um médium se entrega voluntariamente ao domínio dos demônios. Até mesmo os terafim, pequenos ídolos domésticos, eram usados como amuletos mágicos. Gênesis capítulo 31 relata como Raquel roubou os terafins de seu pai Labão, e o profeta Zacarias mais tarde denunciou os terafins como tendo visões vãs. Ao chegarmos ao Novo Testamento, encontramos o termo grego farmakeia. É daí que vem a palavra farmácia, mas no mundo antigo não significava medicina, mas sim o uso de drogas e poções em rituais mágicos. O teólogo William Barclay explicou que farmaqueia era a arte de usar venenos e drogas para alterar a mente e abrir as portas para o mundo espiritual.
É por isso que Paulo a coloca em Gálatas capítulo 5, versículo 20, como uma das obras da carne que condenam o homem. Em Apocalipse, também aparece fármacos, que é traduzido como feiticeiro ou mago. No capítulo 21, versículo 8, João declara que os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os fornicadores, os feiticeiros, farmacói, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. O livro de Atos nos mostra figuras como Simão, o mágico, em Samaria, e Elimas, o mágico, em Chipre. Em ambos os casos, a palavra usada é magi, que originalmente se referia aos sábios da Pérsia, mas nos tempos apostólicos já significava praticantes de artes ocultas. O choque era inevitável. O poder do Espírito Santo confrontando o engano demoníaco da bruxaria. Até mesmo Lucas, em Atos capítulo 16, fala de uma jovem possuída por um espírito de Piton que fazia oráculos. Lá, a palavra manteia é usada significando adivinhação, ligada ao oráculo de Delfos, na Grécia. Para os gregos era normal, mas para os cristãos era evidência de um espírito imundo. O historiador judeu Flávio Joséfo relata que Salomão conhecia as artes mágicas de seu tempo, mas as rejeitou porque elas corrompiam a fé no Deus verdadeiro. E o estudioso evangélico Merrill Frederick Unger, em sua obra Demonologia Bíblica, conclui: a bruxaria não é ilusão nem mera superstição. É a manifestação concreta da atividade demoníaca na história humana. Assim, desde o hebraico keshef até o grego farmakeia, a Bíblia deixa claro que a feitiçaria é uma tentativa do homem de manipular o sobrenatural sem Deus, abrindo portas para forças demoníacas e fechando o caminho para a verdadeira revelação divina. Agora, a feitiçaria tem uma origem muito mais profunda do que as tradições culturais das nações. Antes de ver como ela se tornou uma prática normal nas grandes civilizações antigas, precisamos ir ao cerne do problema. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, declara que a feitiçaria é uma das obras da carne. Não nasceu no Egito, não foi inventado na Babilônia nem descoberto na Grécia. Suas raízes estão no desejo carnal do homem, desejar poder, conhecimento e controle sem depender de Deus. Mas como exatamente isso nasce no coração humano? Por que o homem gravita em direção ao ocultismo? Em primeiro lugar, porque o homem foi criado para ter comunhão com Deus. A alma humana é feita para ouvir a voz do Criador, para depender de sua palavra, para viver em sua luz. Quando Adão e Eva caminhavam com Deus no jardim, não havia necessidade de buscar mais nada. Toda a realização espiritual residia nesse relacionamento direto com o Senhor. Em segundo lugar, após a queda, essa comunhão foi quebrada. O pecado separou o homem da fonte da vida, mas o instinto pelo eterno permaneceu. Salomão expressou isso em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Esse instinto descontrolado pela eternidade torna-se um vazio espiritual que clama para ser preenchido. E aqui reside a primeira razão. O homem busca preencher o vazio de Deus com substitutos espirituais. O teólogo Agostinho de Hipona descreveu-o com estas palavras: Tu nos fizeste para ti, Senhor, e os nossos corações estão inquietos enquanto não repousarem em ti. Quando o coração inquieto não descansa em Deus, busca repouso no engano. Em terceiro lugar, a feitiçaria nasce da sede de poder e controle. No Éden, a serpente ofereceu a Eva um conhecimento oculto, dizendo: Você será como Deus. Essa tentação não morreu no jardim. Ela continua viva em cada coração humano. O homem não quer depender de Deus. Ele quer controlar seu destino, manipular forças invisíveis e sentir que domina coisas além do seu alcance. A bruxaria é, em essência, uma tentativa de ser como Deus sem Deus. É a rebelião do coração humano que busca poder, mas rejeita o caminho da obediência. Aqui encontramos um detalhe crucial. A feitiçaria tem um duplo sentido. Por um lado, há a manipulação da carne.